O último sermão de Sandra. A chuva que não lavava nada. Sandra Oliveira tinha 42 anos e uma habilidade raro. Ela conseguia ouvir o peso das palavras antes que fossem ditas. Não era telepatia nem intuição feminina, era o dom de quem passou a vida decifrando silêncios. Filha de um sapateiro e uma costureira do interior de Minas, ela aprendeu cedo que as pessoas mentiam mais com os olhos do que com a boca. E foi esse dom que a salvou quando, aos 19, fugiu de um noivado arranjado para se tornar missionária em Manaus. Lá, entre febres e bíblias surradas, conheceu Davi, um pastor de mãos largas e sorrisos fáceis, que pregava como se cada palavra fosse um abraço. Casaram-se em uma igreja de madeira à beira do Rio Negro, com apenas 7 fiéis e um violão desafinado. Por 20 anos, Sandra foi a sombra discreta do ministério dele. Organizava as doações, consolava as viúvas e, quando Davi esquecia, lembrava os nomes dos filhos dos fiéis. Ela nunca subiu ao púlpito. Nunca quis. Até que, na véspera do aniversário de 20 anos da Igreja do Caminho, Davi a chamou no escritório da casa pastoral, um cômodo abafado que cheirava a café queimado e papel velho. Sandra, amanhã eu vou fazer um anúncio. Ele não olhou nos seus olhos. Brincava com a caneta, girando-a entre os dedos como um cigarro que não podia fumar. Sobre a nova sede? Ela perguntou, já sentindo o gosto amargo da mentira no ar. Davi suspirou, como se carregasse o mundo nas costas. Ou como se quisesse que ela carregasse por ele. Não. Sobre nós. 2. O anúncio que quebrou o vidro. O templo estava lotado. As paredes, antes brancas, agora tinham manchas de umidade que lembrava lágrimas. Sandra sentou-se na primeira fileira de vestido azul marinho, a cor que Davi dizia ser discreta, como uma serva deve ser. Ela observava as mãos das pessoas, unhas roídas, anéis baratos, cicatrizes. Todos ali tinham uma dor para esconder. Até ela. Davi subiu ao púlpito com um sorriso que não chegava aos olhos. Começou falando dos milagres, das almas salvas, dos tijolos empilhados com suor e fé. Depois fez uma pausa. Tropicou nas palavras. Irmãos, hoje é um dia de celebração, mas também de honestidade. Ele engoliu em seco. Por anos eu lutei contra uma batalha silenciosa. Uma tentação que, como homem, não pude vencer. Sandra já sabia. Não pelo tom de voz, nem pelo suor na testa dele. Mas porque 3 dias antes, tinha encontrado um bilhete dobrado no bolso da camisa de Davi. Te espero às 15 horas no hotel da Rua 7. M de Marina. Marina Rocha, 28 anos, professora da escola dominical, donos de risos altos e cabelos que brilhavam como se fossem lavados com lágrimas de anjo. Sandra via toda semana, sentada na terceira fileira, sempre com um caderno de capas floridas onde anotava revelações. Hoje peço perdão. Davi continuou, a voz trêmula, porque amei demais. E por amar, traí a confiança de muitos, principalmente da minha esposa. O templo ficou em silêncio. Até as crianças pararam de chorar. Estou deixando o ministério. E deixando tudo, por Marina. Sandra não chorou. Não gritou. Só sentiu o peso de 20 anos desabando sobre ela como as telhas podres daquele templo. E então fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou. Subiu os 3 degraus do púlpito com passos firmes, como se estivesse indo ao cadafalso. Davi recuou pálido. Os fiéis murmuravam, alguns em oração, outros em escândalo. Sandra não olhava para ele. Olhava para eles. Meu marido acaba de confessar um adultério. Sua voz era calma, quase doce. Mas eu vou confessar outra coisa. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado. Há 5 anos, quando a igreja quase faliu, fui eu quem hipotecou a casa da minha mãe para pagar as dívidas. Há 3 anos, quando o pastor Davi disse que Deus providenciaria o som novo, fui eu quem trabalhou como diarista em 3 casas para comprá-lo. E há 1 ano, quando ele anunciou que um anjo doou o terreno da nova sede, ela abriu o envelope e jogou a escritura no chão. Esse anjo, era eu. Vendi as joias que minha avó me deixou. O templo parecia ter parado de respirar. Então, se hoje ele deixa tudo por amor, Sandra sorriu, um sorriso que doía. Eu também vou deixar, mas não por um homem. Ela virou-se para a plateia, os olhos secos, a voz firme. A partir de hoje, esta igreja tem uma nova pastora. E ela sou eu. 3. A Guerra dos Altares. O escândalo explodiu como uma bomba. Metade da congregação saiu na hora, arrastando crianças e bíblias. Os mais velhos ficaram, murmurando que mulher no púlpito era coisa do diabo. Marina chorou no banheiro, gritando que Davi a havia usado. Davi, por sua vez, tentou argumentar, mas Sandra o encarou com um olhar que ele nunca havia visto nela. Piedade. Você sempre foi bom em falar, Davi. Mas eu sou melhor em fazer. Ela apontou para a porta. Vá.
Leve sua musa. E deixe os seus fantasmas para trás. Nos dias seguintes, Sandra descobriu o que era ser uma mulher sozinha em um reino de homens. Os pastores das igrejas vizinhas ligavam, oferecendo ajuda, ou seja, querendo comprar o terreno barato. Os fiéis que ficaram eram os mais pobres, as lavadeiras, os alcoólatras em recuperação, as viúvas que não tinham para onde ir. Mas eram eles que enchiam os bancos aos domingos, que doavam feijão e farinha, que choravam nos seus braços quando a vida apertava. Ela pregava de jeito diferente. Não falava de pecado, falava de cicatrizes. Não prometa cura, prometia companhia. E aos poucos a igreja começou a encher de novo. Não de ricos, mas de gente. Gente de verdade. Até que 6 meses depois, Davi voltou. 4. O desfecho que ninguém esperava. Era uma tarde de sábado, quando Sandra contava as moedas da cozinha comunitária. A porta do escritório abriu sem bater. Davi estava magro, barbado. Os olhos fundos, como se tivesse visto coisas que não queria lembrar. Marina me deixou. Ele riu, um som seco. Disse que eu era um fracasso. Que nem para trair direito eu prestava. Sandra não sentiu triunfo. Só cansaço. Sente-se. Ela apontou para a cadeira. Quer café? Davi balançou a cabeça. Parecia um homem que havia perdido até a sede. Eu vim. Ele engoliu em seco. Vim pedir para voltar. Não como pastor. Como qualquer coisa. Varredor. Zelador. Só não quero ficar sozinho. Sandra o observou por um longo tempo. Depois abriu a gaveta da mesa e tirou um papel. Assina aqui. Era um documento de divórcio. E leva isso. Entregou-lhe um envelope. Davi abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma passagem de ônibus para Belém e um bilhete. Vá visitar sua mãe. Ela está doente. E você precisa lembrar como é ser filho antes de tentar ser pai de novo. Sandra, Não. Ela cortou. Não é perdão, Davi. É adequação. A vida não é um sermão. Às vezes é só seguir em frente. Ele saiu sem olhar para trás. Sandra ficou sozinha no escritório, ouvindo o barulho da chuva no telhado de zinco. Depois pegou a Bíblia que Davi havia deixado para trás, abriu no Salmo 30 e leu em voz alta. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fechar a Bíblia apagou a luz. E sorriu. Porque pela primeira vez em 20 anos, a igreja era dela. Reflexão final, implícita. Às vezes, a maior revolução não é mudar o mundo, é deixar de pedir permissão para existir nele. Sandra não venceu por ódio nem por vingança. Venceu porque, no fim, escolheu ser livre em vez de ser certa. E isso, para uma mulher em um mundo de altares masculinos, era o milagre mais raro de todos. Capítulo 2. O peso das chaves. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente. Não havia mais o rangido da porta do escritório às 5 da hora, nem o cheiro de café queimado que Davi insistia em fazer para economizar. Sandra acordou com o barulho das pombas no beiral da igreja, um som que antes se perdia sob as ordens, os sermões, as reuniões de homens de bem, que decidiam o destino das mulheres em voz baixa, como se Deus fosse surdo para lamentos femininos. Ela vestiu a blusa de linho cru que comprará há 2 anos e nunca usará, demasiado ousada para uma pastora, dissera Davi, como se a modéstia fosse medida em centímetros de tecido. Ao passar pelos bancos vazios, seus dedos roçaram a madeira gastas pelas décadas de joelhos ajoelhados. Quantas mulheres choraram aqui, pensou, quantas engoliram palavras por medo de serem chamadas de histéricas, de rebeldes, de filhas de Eva. Na cozinha comunitária, encontrou Dona Marisa, a mais velha das fiéis, amassando farinha para os pães da ceia. A mulher levantou os olhos cheios de catarata e não perguntou nada. Só apertou a mão de Sandra com farinha nos dedos e murmurou. O forno está quente. Era tudo o que precisava ouvir. Às 9, o primeiro conflito bateu à porta. Ou melhor, arrombou a porta. Era o senhor Valdomiro, tesoureiro da igreja há 15 anos, acompanhado de 2 homens de terno que cheiravam a água de colônia barata e hipocrisia cara. Ele jogou um maço de papéis sobre a mesa de Sandra, contratos, recibos, doações, em nome da comunidade que, na verdade, haviam pago a reforma da casa de Davi no ano passado. Isso aqui é desvio de verbas, disse Valdomiro, cruzando os braços. E agora, pastora, o que você vai fazer? Denunciar o homem que construiu esta igreja com as próprias mãos? Sandra folheou os documentos sem pressa. Sabia que aquelas provas existiam havia anos, guardadas como armas por homens que esperavam o momento certo para usá-las. O momento em que uma mulher estivesse no comando. Vou fazer o que sempre deveria ter sido feito, respondeu, olhando nos olhos de cada um. Devolver o dinheiro. Todo ele. O silêncio que se seguiu foi cortante. Valdomiro riu.
um som seco como folhas mortas. Com o quê? A igreja está falida. Ou você acha que as viúvas vão pagar pela sua honestidade? Foi então que Sandra abriu a gaveta da mesa e tirou um envelope amarelado. Dentro, notas amassadas, economias de 2 décadas de salário nunca reclamado, de aulas de catecismo dadas de graça, de sopas servidas em dias de jejum que só os outros faziam. Isso aqui é meu. E é o suficiente para começar. Os homens saíram sem se despedir. Mas pela primeira vez, não foi ela quem baixou os olhos. À tarde, enquanto arrumava o altar para o culto da noite, Sandra encontrou algo escondido atrás do crucifixo, uma caixa de madeira com cartas. Todas endereçadas a ela, escritas por mulheres da comunidade ao longo dos anos. Nunca abertas. Davi as interceptava para proteger sua frágil mente feminina das fofocas. Sentada no chão frio, ela leu uma a uma. Pastora, meu marido me bate, mas o Senhor diz que devo perdoar. Minhas filhas querem estudar, mas ele diz que é pecado uma mulher ter ambição. Eu quis ser diácona, mas me disseram que meu lugar é na cozinha da igreja. A última carta era de uma jovem chamada Lúcia, que escrevia com letra trêmula. Eu não aguento mais fingir que Deus quer que eu seja invisível. Sandra dobrou as cartas com cuidado. Depois pegou o microfone do púlpito, aquele mesmo que Davi usava para ecoar suas verdades absolutas, e testou o som com um tapinha. Amanhã, disse para o vazio da igreja, nós vamos ler estas cartas, em voz alta. E pela primeira vez, não pediu permissão a ninguém. O peso das palavras não ditas. A noite caiu sobre a cidade como um manto úmido, grudando nos ombros de Sandra enquanto ela saía da igreja pelas portas dos fundos. O cheiro de terra molhada depois da chuva fina misturava-se ao aroma doce e podre das flores do jardim da irmã Marisa, aquelas que ninguém mais regava desde que a velha senhora havia sido convidada a se aposentar por questionar a compra de um carro zero para o pastor. Ela não voltou para casa. Em vez disso, caminhou até a praça central, onde as luzes amareladas dos postes faziam dançar as sombras das árvores. Sentou-se no banco de madeira gasto, ao lado de um homem que tossia baixo, enrolado em um cobertor surrado. Ele não ergueu os olhos do copo de plástico que seguria entre as mãos trêmulas. O senhor acredita em milagres? Perguntou Sandra sem olhar para ele. O homem demorou tanto para responder que ela já pensava em se levantar quando ouviu. Acho que milagre é quando a gente para de esperar por um e faz alguma coisa. Ela sorriu sem querer. Tirou do bolso o lenço bordado que ganhará da mãe, o único objeto que restara depois que Davi havia doado, tudo que era supérfluo para a obra do Senhor. Desdobrou-o sobre o joelho e com cuidado começou a rasgar as cartas em tiras finas. Não por medo, mas porque algumas verdades doíam demais para serem lidas em voz alta sem antes serem transformadas em algo novo. Amanhã não vai ser um sermão, murmurou, mas para si mesma. Vai ser uma confissão. Asterisco. Na manhã seguinte, a igreja estava mais cheia do que nos cultos de Natal. Mulheres que há anos sentavam-se nas últimas fileiras com os olhos baixos e as mãos quietas no colo, agora ocupavam os bancos da frente. Algumas traziam crianças no colo, outras, maridos de rosto fechado, arrastados mais por curiosidade do que por fé. Até a senhora Odete, viúva que há 10 anos não pisava ali por causa de uma briga com Davi por causa de um bolo de fubá, apareceu apoiada em sua bengala de cabo prateado. Sandra subiu ao púlpito sem pressa. Vestia o mesmo vestido azul desbotado de sempre, mas desta vez sem o colar de pérolas falsas que Davi insistia que usasse para dar exemplo de elegância. No lugar, uma fita preta no pulso é a mesma que Lúcia, a jovem da carta, havia deixado amarrada na grade da igreja na noite anterior, como um sinal. Ela não começou falando. Em vez disso, pegou a Bíblia de couro gastado que pertencia ao avô e a abriu no Salmo 55. Leu em voz baixa como se estivesse descobrindo as palavras pela primeira vez. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Depois, fechou o livro com um estalo seco. Estas cartas, disse, finalmente não são pecado. São orações que ninguém teve coragem de ouvir. E então começou a ler. Não eram as cartas originais, mas frases costuradas umas às outras, como um tecido novo feito de retalhos velhos. Falava de mãos que tremiam ao assinar cheques para a igreja enquanto os filhos choravam de fome. De noites em que o silêncio dentro de casa era mais alto que os gritos. De sonhos enterrados no fundo de gavetas, junto com diplomas nunca usados e receitas de remédios para a ansiedade. Eu não aguento mais fingir que Deus quer que eu seja invisível, repetiu, e desta vez a voz não tremeu. Foi quando ele entrou. Não era Davi. Era o irmão mais novo dele, Rael,
aquele que havia sido enviado para missionar em outro estado depois de ser pego beijando um rapaz atrás do galpão da igreja. Seu rosto estava mais magro, os olhos fundos como poços secos. Vestia uma camisa social amassada e seguria uma mala de couro surrado. Você não tem o direito, disse ele, subindo os degraus do púlpito com passos pesados. Essas mulheres confiaram em você. Sandra não se moveu. Elas confiaram em nós, corrigiu. E nós falhamos. Rael riu, um som áspero e sem alegria. Então agora você é a salvadora? A mesma que virou as costas quando eu precisei? O silêncio que se seguiu foi cortante. Todas as cabeças viraram para Sandra, esperando. Até as crianças pararam de mexer nos bancos. Ela respirou fundo. Eu tive medo, admitiu. Medo de perder meu lugar, minha voz, minha ilusão de segurança. Mas não vou mais escolher o silêncio. Rael olhou para a multidão, depois para as tiras de papel sobre o púlpito. E o que você acha que vai acontecer depois disso? Sandra sorriu pela primeira vez em anos, um sorriso que doía nos cantos da boca, como se os músculos tivessem esquecido como fazer aquilo. Não sei. Mas pela primeira vez não estou sozinha. E como se fosse um sinal, a irmã Marisa, aquela que havia sido aposentada, levantou-se da primeira fileira, seguiu até o púlpito e colocou sobre ele um embrulho de pano marrom. São sementes, disse, com a voz rouca de quem não falava alto havia muito tempo, para plantar onde a terra estiver disposta a recebê-las. Uma a uma, outras mulheres começaram a se levantar. Algumas traziam papel e caneta. Outras apenas as mãos vazias e um olhar que não era mais de súplica, mas de decisão. Israel, depois de um longo momento, abriu a mala e tirou dela não um sermão, mas um violão velho, com cordas gastas e uma rachadura no braço. Então disse, afinando as cordas com dedos que ainda lembravam os acordes. Vamos começar do zero? O som que rompeu o silêncio. O primeiro acorde saiu desafinado como um grito engasgado. As mulheres entreolharam-se, algumas com sobrancelhas franzidas, outras com os lábios entreabertos, como se o som tivesse arrancado algo delas. Rael não se importou. Os dedos calosos de anos de trabalho braçal pressionaram as cordas novamente, dessa vez com mais firmeza. A música que surgiu não era um hino, nem uma canção de ninar. Era algo entre um lamento e uma marcha, uma melodia que não pedia permissão para existir. Isso não é um culto, murmurou uma das mais jovens, cruzando os braços. Ela tinha cicatrizes finas nos pulsos, escondidas sob as mangas da blusa, e olhava para o violão como se fosse uma arma. Não, respondeu Rael, sem parar de tocar. É um começo. Do fundo da sala, uma mulher de cabelos grisalhos e postura ereta, que ninguém jamais vira falar, levantou-se e foi até a janela. Com um movimento seco abriu as cortinas pesadas que há décadas filtravam a luz do sol, deixando entrar um feixe dourado que cortou a poeira suspensa no ar. Alguém tossiu. Outra riu baixo, nervosa. A gente não sabe plantar, disse uma, segurando o embrulho de sementes como se fosse um peso morto. Aprende, retrucou a irmã Marisa, agora com a voz mais firme. Ou morre tentando. Como sempre fizemos. Foi então que a porta dos fundos rangeu. Todas se viraram tensas, esperando ver o rosto severo de algum homem vindo reclamar, exigir, punir. Mas não era ninguém conhecido. Era uma estranha, magra, com olhos escuros demais para o tom pálido da pele, e um casaco surrado que não combinava com o calor da tarde. Nas mãos, carregava uma caixa de madeira cheia de frascos pequenos, cada um com líquidos de cores diferentes. Ouvi dizer que aqui tinha gente disposta a queimar o que não presta, disse ela, sem cerimônia. Eu trouxe fogo. Um silêncio. Depois, a jovem das cicatrizes deu um passo à frente. Que tipo de fogo? A estranha sorriu, mostrando dentes levemente tortos. O tipo que não apaga. Rael parou de tocar. O violão ficou mudo entre suas pernas, mas o som daquilo que estava por vir já ecoava dentro dele, um ruído surdo, como de raízes rompendo pedra. Ele olhou para as mulheres ao seu redor, para as sementes, para os frascos, para a luz que agora inundava o salão vazio de santos e cheio de feridas. Então disse, passando o dedo pela rachadura do braço do violão, a gente começa queimando o que não serve, e planta o que pode nascer. A primeira a pegar um frasco foi a mulher das cortinas. A segunda, a jovem das cicatrizes. E quando a estranha abriu a caixa, o cheiro de enxofre e ervas secas se misturou ao do pó da madeira antiga, como se o próprio ar estivesse se preparando para algo. Lá fora o vento mudou de direção. O fogo não foi o primeiro a falar. Quando a última semente caiu na terra revolvida, aquela que a estranha segurou por último, sussurrando algo em uma língua de espinhos, as chamas já lambiam os frascos vazios, mas ninguém olhou para elas. Os olhos estavam no chão,
onde as rachaduras do piso de madeira se abriam como veias e entre elas brotos negros, finos como fios de cabelo, começavam a se erguer. Rael não tocou mais. Em vez disso, pegou a faca que a jovem das cicatrizes lhe estendeu, aquela mesma que cortara as cordas do violão anos antes, quando ele ainda acreditava que música bastava para curar. Agora ele sabia, algumas feridas só fecham quando se abre algo maior nelas. Cortou a palma da mão. O sangue caiu sobre os brotos e eles respiraram. Não foi um som. Foi uma vibração como quando se encosta o ouvido no tronco de uma árvore antiga e sente, lá dentro, o peso de séculos se rearrumando. As mulheres se ajoelharam. A estranha, a primeira a sorrir, passou os dedos pelo líquido escuro que agora subia pelos brotos como seiva ao contrário, sangue virando terra, terra virando outra coisa. A gente não planta para colher, disse Rael, observando suas mãos, uma aberta em ferida, a outra fechada sobre o braço rachado do violão. A gente planta para lembrar que a dor também tem raízes. Lá fora, o vento não apenas mudou de direção, parou. E então, devagar, como quem desdobra um mapa antigo, começou a soprar para dentro. As janelas do salão estremeceram. As chamas dos frascos se curvaram em espiral, sugaram o próprio fumo, e apagar foi o último ato de coragem delas. Quando a primeira flor desabrochou no peito da mulher das cortinas preta, úmida com pétalas que pareciam feitas de pele cicatrizada, todas souberam. Não era uma cura. Era um pacto. Rael segurou o violão contra o corpo como se abrigasse uma criança doente. As cordas, antes mudas, agora vibravam sozinhas, emitindo uma nota única, grave, que não pertencia a nenhuma escala. Era o som de algo sendo desenterrado. Agora a gente espera, murmurou a jovem das cicatrizes, enquanto suas próprias marcas se abriam em finas fendas verdes. E elas esperaram. Não por salvação. Não por perdão. Mas pelo momento em que aquelas raízes, crescendo para baixo e para fora, alcançariam o osso do mundo, e então finalmente puxariam.